você na companhia da Canção Nova, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez a gente se encontra aqui e eu fico sempre muito contente, porque a gente pode partilhar, compartilhar temas importantes, trazer novas temáticas para o meu próprio conhecimento, para o seu conhecimento, para a nossa transformação. O Além da Notícia da noite de hoje quer falar sobre um tema que está de forma avassaladora, tomando parte do nosso dia a dia. É inteligência artificial a nossa temática de hoje. E eu quero aprender muito, porque, confesso, sei muito pouco sobre essa temática. Mas ela já está no nosso dia a dia. Mas o quanto ela traz de benefícios. E o quanto também, e a gente às vezes até se assusta quando se fala o quanto ela pode ser perigosa. E por ser perigosa, a gente deve rejeitá-la? Mas por ser tão benéfica, a gente não deve abraçá-la e aí começar a analisar o que fazer com ela melhor? Pois é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. E eu recebo hoje aqui, mais que um convidado, eu recebo um irmão. Quero já acolher aqui com muita alegria, obrigado por esse sorriso maravilhoso, Carlos Jacobino. Você é um empresário, mas antes de tudo eu quero dizer para todo mundo que nos acompanha aqui, Carlos Jacobino foi um consagrado, um missionário na comunidade Canção Nova. Hoje, formalmente, não faz mais parte, mas tenho certeza que de coração sim. Sim. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a vocês, cada um que nos acompanha aqui no Além da Notícia. Para mim é um prazer poder estar aqui com você, estar aqui com todo esse maravilhoso sistema de comunicação para falar um pouco sobre essa temática que é tão importante, tão atual e tão necessária nos dias de hoje. Quando eu te vejo, eu sempre penso numa coisa. Você não ficou na Canção Nova porque Deus quer você para coisas grandes neste nosso país. Para fazer coisas que lá você não poderia fazer, mas aqui fora você pode. Você se tornou um grande empresário e eu preciso apresentá-lo bem. É mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão de Projetos com MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, professor de Gerenciamento de Projetos e um dos membros mais antigos do PMI-DF. Atualmente você é presidente do Sinfor DF, Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal, que hoje responde a 10% do PIB aqui do DF. Tem mais coisas que eu vou dizer ao longo aqui da nossa conversa. Mas o que aconteceu com você nesses últimos 20 anos? Tem 22 anos que eu entrei na Canção Nova, iniciei a minha experiência vocacional. Fiquei por lá um ano, foi um período maravilhoso para mim, um período de muita cura, um período de uma experiência e de um aprofundamento da minha fé, né? Entrei ainda bastante jovem, mas percebi que a minha vocação não era a vida, não era estar dentro da comunidade, né? Tive um processo maravilhoso de acompanhamento, de discernimento vocacional. Inclusive, naquela época, a gente tinha a graça, a oportunidade de fazer esse acompanhamento com atendimentos com o próprio Padre Jonas, né? Fui atendido por algumas vezes com ele, morei com o diácono Nelson Correia, que é outra pessoa maravilhosa, que também tem ali os traços do carisma Canção Nova, da vocação na veia, né? Ele transborda isso, e foi um trabalho de discernimento conjunto. No final do noviciado eu decidi voltar para casa, e aqui em Brasília comecei a construir a minha vida profissional. Na verdade, eu já tinha uma experiência na área de tecnologia antes de ir para a Canção Nova. Eu me formei muito cedo na área de tecnologia, formei na área de processamento de dados em 1999, ainda com 19 anos. Por incrível que pareça, no meu período na Canção Nova, a única coisa que eu não trabalhei foi com informática, né? Foi com tecnologia. Lá eu trabalhei com os marionetes, lá com a Maria Cristina, foi uma experiência Eram bonecos que eram usados numa dramaturgia que a gente tinha. Exato, trabalhei na TV, né? Fiz muita coisa, trabalhei nas escalas na lanchonete, foi um período maravilhoso, né? E lá no noviciado com o diácono Nelsinho, do chiqueiro, a limpeza, a capina do quintal, a gente fez muita coisa, né? Mas quando eu voltei para Brasília, eu retomei a minha carreira na área de tecnologia, ainda trabalhei ali por 3, 4 anos como profissional na área de TI. Eu tive uma ascensão muito digamos assim, meteórica. Não estava buscando uma palavra, mas meteórica na carreira. Eu costumo dizer que eu dei muita sorte na vida, mas a sorte sempre me achou preparado, né? Passava as oportunidades ali, eu estava preparado. E assim foi. Comecei a desenvolver para a web numa época que a internet explodiu, né?
comecei a me certificar e tirar certificações na área de TI, na área de gestão, como você falou do PMI-DF, né, o PMI, que é um Instituto de Gestão de Projetos americano. Fui um dos primeiros certificados no Distrito Federal, um dos primeiros do Brasil, ainda muito jovem. E aí comecei a ganhar notoriedade na carreira. E aos 26 anos eu abri a minha primeira empresa, né, que completa 18 anos, agora eu tenho 44 anos, então eu tenho 18 anos de empreendedorismo na área de tecnologia. Neste meio termo fiz muita coisa, estudei ciência da informação, que é a ciência que está nos fundamentos, está por detrás da inteligência artificial, que é o tema que nós temos para tratar hoje. A inteligência artificial tem dois fundamentos muito grandes a discutirmos: matemática e ciência da informação. Vamos lá. Você é fundador da ISG Participações S.A., que dentre essas empresas que faz parte da ISG, você tem empresas ali dedicadas realmente ao tema da inteligência artificial. Sim. Não é? Como é que você pode melhor apresentar para o nosso telespectador, se alguém te perguntar o que é inteligência artificial? A pessoa mais comum. Então, a primeira coisa que a pessoa comum precisa saber, e de certa forma é até contraditório o que eu vou falar agora, é que a inteligência artificial nem é inteligente e nem é artificial. Não é um bom problema para a gente tratar. Contraditório, antagônico, né? O professor Miguel Nicoleles, algumas pessoas vão lembrar, mas assim, é uma das maiores autoridades científicas brasileiras. Como grandes cientistas brasileiros, né, foi um cérebro que saiu muito cedo do Brasil, mas ele fez carreira nos Estados Unidos estudando a ciência do cérebro, como implantar um microchip ou como ler os pensamentos de forma que uma máquina pudesse executar os movimentos. E ele tem um case muito interessante na Copa do Mundo de 2014, não sei se vocês se recordam, mas aquela armadura, aquele exoesqueleto que foi utilizado por um deficiente, um paraplégico, para fazer o chute, o primeiro chute da Copa do Mundo, foi produzido dentro dos laboratórios do Dr. Miguel Nicoleles. E ele tem uma explicação bem simples para a gente entender porque nem é artificial e nem é inteligente, né? Ele fala que assim, a inteligência, na verdade, é inerente aos seres humanos, mais do que aos seres humanos, a tudo que tem conteúdo biológico e orgânico. A inteligência, ela parte do pressuposto de uma série de contextos que são impossíveis de serem computados ou computáveis. A inteligência artificial, a chamada inteligência artificial, ela usa computadores. Ela usa modelos matemáticos para replicar ou imitar comportamentos tidos como humanos, né, como inteligentes. Mas na prática, ela só consegue endereçar aqueles problemas que são computáveis. E nós sabemos que a maior parte dos problemas que existem na humanidade não são computáveis. Eles são associados a questões relativas à ética, questões relativas a valores. Veja, por exemplo, as guerras. A inteligência artificial pode acabar com a guerra? Tem uma série de variáveis que não são computáveis. Por isso não é inteligente. E também não é artificial porque não é criado pela própria máquina. A inteligência artificial, na verdade, ela segue uma série de instruções, de códigos que foram programados por seres humanos. Então não é a própria máquina criando uma inteligência. Então não se trata de uma inteligência artificial. Mas se eu te desafiasse agora e dissesse, que nome você daria então para substituir inteligência artificial? É uma boa pergunta. Eu diria que seriam sistemas especialistas, né? A gente poderia utilizar essa nomenclatura de sistemas especialistas, por quê? Porque, veja bem, um ser humano ele é capaz, ao mesmo tempo, eu vou dar o exemplo de Leonardo da Vinci, que é, acho que o maior exemplo de inteligência que nós temos. Leonardo da Vinci ele era capaz de pintar muito bem, ele era capaz de compor uma música muito bem, ele era capaz de fazer cálculos de engenharia complexos muito bem, entre tantas outras habilidades. O Leonardo da Vinci foi considerado gênio em mais de 10 ciências diferentes, né? Uma máquina não consegue fazer isso. A inteligência artificial ela vai fazer muito bem aquilo
para aquela atividade para a qual ela foi programada para fazer. Quando a gente pensa, por exemplo, no ChatGPT, que é um processador de linguagem natural, né, ele tem uma capacidade muito boa de criar textos a partir de uma provocação em linguagem natural. Então, você faz uma pergunta, como você está fazendo para mim, ChatGPT, defina em simples palavras o que é inteligência artificial. Ele vai cruzar uma série de dados, se utilizando de estatística multivariada, por meio de alguns algoritmos conhecidos, como a lei de Zipf, por exemplo, para dizer, olha, todas as vezes que essa palavra aparece, essa outra palavra aqui aparece centenas de vezes antes e essa outra palavra, ou esse artigo, ou essa conjunção aparece centenas de vezes depois, e ele cria aquela frase por meio do processamento de bilhões e bilhões de arquivos que ele tem em memória no computador. E isso faz com que a gente ache que nós estamos recebendo uma resposta inteligente de alguém que pensou, mas na verdade o que a gente está recebendo ali é um sistema especialista criando matematicamente uma frase por meio simplesmente da probabilidade daquelas palavras serem organizadas daquela forma. Esse sistema, quando ele teve origem, ele teve um criador, ou ele teve alguém por trás dele que o desenvolveu? Então, as bases da inteligência artificial remontam às bases da computação, né? Como eu estava falando para você, nós temos aí, por exemplo, a máquina de Turing, que é uma dos primeiros computadores a serem criados, né? Ainda numa configuração que basicamente eletrônica e com capacidade de processar pouquíssimas coisas. Hoje, num smartwatch, num relógio, num celular, nós temos bilhões de vezes mais capacidade de processamento do que nós tínhamos lá nos primeiros computadores, o Univac, que era a válvula, o ENIAC, né, da IBM, né? Então, a inteligência artificial, na verdade, ela surge de conceitos da computação relativamente recente, mas baseados em conceitos da filosofia, baseado em conceitos dos estudos matemáticos, lá em Sócrates, lá em Platão, lá inclusive nos pré-socráticos, a gente consegue perceber, por exemplo, as primeiras associações da própria forma que nós temos hoje de catalogar as coisas, por exemplo, a definição dos reinos nas ciências naturais, das classes, na matemática básica. Então, é difícil dizer quem é o pai da inteligência artificial, porque, na verdade, ela foi surgindo por meio do cruzamento de uma série de conhecimentos em uma série de disciplinas e ciências diferentes. Isso quer dizer também que hoje há um problema para limitá-la, não é? Por causa justamente disso. O Estado ele tem que regular. Tem muitas coisas perigosas, como, por exemplo, o potencial de deepfake, fake news. Estamos em vias das eleições municipais, né? Então, tem que haver regulação, mas nós não temos, digamos assim, a não ser que haja uma regulação global, a não ser que se criminalize o desenvolvimento de novas tecnologias, que eu acho que seria um equívoco, um erro, dado o potencial que isso pode trazer também em alguns aspectos que a gente pode falar hoje, nós teríamos aí, digamos assim, uma dificuldade muito grande de conseguir controlar, porque esse desenvolvimento acontece em todas as universidades, né? Já está, inclusive, sendo arraigado na vida das pessoas, o uso dessas tecnologias. E quando eu falei isso de controlar, de regulamentar, é justamente na questão de que ela, bem usada, eticamente usada, moralmente usada, é uma ferramenta maravilhosa de transformação da humanidade. Perfeito. Agora, de forma indiscriminada, ela sendo usada por pessoas aproveitadoras e por pessoas de má fé, de má índole, a gente sabe também que ela se torna um equipamento igualmente, potencialmente perigoso, né? Perfeito. Mas vamos lá. A gente já avançou aqui na conversa e eu nem trouxe ainda a nossa reportagem inicial, que fala justamente sobre essa história belíssima e vale a pena a gente ver, da inteligência artificial. Podemos voltar aos anos 1940 com Orr McCulloch e Walter Pitts, criadores do primeiro modelo computacional para redes neurais, e ali encontrarmos a possível origem da inteligência artificial. Porém, isto não é um consenso. Os estudos ganharam força a partir da Segunda Guerra Mundial. Os cientistas Robert Simon, Alan New e John McCourt
entre outros, tinham um objetivo em comum: criar um aparelho que simulasse a vida do ser humano. Mas foi na década de 50 que o termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez na história, com Alan Turing, considerado o pai da computação. Nos anos 90, os avanços tecnológicos da inteligência artificial possibilitaram que computadores fossem produzidos para vencer humanos em diversos testes e jogos. Hoje, os recursos de inteligência artificial são aplicados no contexto corporativo para otimizar processos e melhorar a experiência do cliente. Isso inclui o uso de chats para trazer respostas mais rápidas, assertivas e sob medida para o usuário. Há uma teoria que aponta as 3 etapas da inteligência artificial. A primeira seria a básica, na qual a máquina se concentra estritamente em uma única tarefa. A segunda seria a inteligência geral, alcançada quando uma máquina pode obter habilidades cognitivas no nível humano. E a terceira seria a superinteligência, o último estágio da tecnologia, quando essa supera os seres humanos. Em síntese, a inteligência artificial funciona como uma máquina capaz de processar dados de forma parecida à dos seres humanos, simulando nossa maneira de pensar, conseguindo captar uma mensagem, processá-la, compreender seu significado, responder a ela, aprender, fazer correlações e entregar o resultado em uma linguagem natural. E para o futuro, o que devemos esperar da inteligência artificial? Olha, como a gente estava vendo, a inteligência artificial ela está transformando o mundo, transformando as atividades cotidianas, o método de pesquisas científicas, o funcionamento das empresas, e a estimativa é de que até 2030 a inteligência artificial movimente cerca de 15 trilhões de dólares para a economia mundial. O mundo corporativo é um dos mais beneficiados e interessados, pois pode inovar e obter vantagens competitivas. E agora, em 2024, ao menos 74% das micro, pequenas e médias empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial em alguma atividade profissional. É o que diz a Microsoft. Quem não utilizar a inteligência artificial de imediato ficará para trás? Olha, existem, Ronaldo, hoje, tantos recursos maravilhosos que podem trazer produtividade para as empresas, que podem trazer novas formas, novos mecanismos, que podem modernizar o processo produtivo e também inovar nas características do que vai a público, que torna muito difícil uma empresa não ter que adotar de alguma forma a inteligência artificial. Porém, você deve imaginar que há alguns campos de atuação profissional que são, digamos assim, que são valorizados, estava buscando uma palavra correta, mas esses campos são valorizados, por exemplo, pelo que vem de humanidade. Então, por exemplo, quando a gente pega arte, né, artesanato, estes campos de trabalho eles jamais serão substituídos pela inteligência artificial. Esses dias eu vi um concurso, né, de obras de arte criadas por IA. Chega a ser estranho, a gente olha para aquilo, assim, aquelas imagens criadas artificialmente. Por mais realismo que tenha. Por mais realismo que tenha, e muitas vezes, na verdade, elas são criadas de forma abstrata, a gente bate o olho e fala assim, isso aqui é diferente. Por exemplo, quando a gente olha para uma obra de arte, que ali tem as pinceladas do artista, que nem ele próprio será capaz de reproduzir aquela novamente, né, com aquela força, com aquelas tonalidades, né? São coisas únicas. Engraçado, em Nova York, eu estive lá algumas vezes, e o Museu de Arte Moderna de Nova York tem uma placa assim, bem na entrada que fala bem assim, o futuro é analógico. Olha que antagônico, né? Nós estamos na era digital, mas lá fala assim, o futuro é analógico. Porque o que vai ser bacana, o que vai ser sofisticado, o que as pessoas vão gostar, né? Elas estarão tão sobrecarregadas, né, de conteúdo digital, que o que elas vão achar legal é o analógico. Por exemplo, eu poderia ter aqui um relógio digital, mas assim, eu gosto do analógico.
né? Eu vivo na era digital, mas uso um relógio analógico, de ponteirinho. Então, eu acho que tem alguns campos assim. A depender da natureza, voltando para o centro da sua pergunta, a depender da natureza, da atividade daquela empresa, pode ser que a inteligência artificial não faça a menor diferença. E você me faz voltar à pergunta penúltima que te fiz antes, até da nossa reportagem. O homem é que dará a regulamentação devida à inteligência artificial. O homem, quando eu digo, você, pessoalmente, é que dará a regulamentação devida a ela. A gente tem ciclos, digamos assim, de trends, né? Do que está hypando no mercado. Vou utilizar um termo aqui, hypar, gente, vem de hype, né? Assim, do que está bombando, né? Vou usar uma nomenclatura mais simples aqui para os nossos telespectadores, Ronaldo. Era o metaverso, o que estava todo mundo falando sobre o metaverso, sobre as experiências imersivas, de você colocar um óculos de realidade virtual e de repente você entra no mundo e começa a ver coisas maravilhosas. Inclusive o mesmo receio, o mesmo medo de que o metaverso pudesse trazer... Trancar as pessoas em casa, limitar o convívio social. Quem está falando em metaverso hoje? O Mark Zuckerberg pegou uma empresa que era a segunda maior empresa do mundo e fez uma aposta louca, bilionária, na verdade trilionária em dólar, e transformou o Facebook na Meta, pensando que que o mundo estava pronto para viver essa nova realidade de se isolar do mundo real, né, para viver no mundo virtual. E isso passou. Não estou dizendo que isso vai acontecer da mesma forma, na mesma intensidade que a inteligência artificial, mas a IA vai se tornar algo comum. Assusta um pouco esse mundo novo. Eu sou de uma geração que é anterior à internet. A minha infância foi sem internet. A minha infância foi sem celular. E a gente vivia, por exemplo, minha mãe passava o dia inteiro no trabalho, esperando chegar em casa à noite, e ver os seus filhos lá com saúde. E as pessoas viviam, ninguém tinha ansiedade. Hoje, se as pessoas ficam 30 minutos sem saber o que a outra pessoa está fazendo, desconectado, elas ficam altamente ansiosas, doentes até. Eu acho que um pouco disso vai acontecer com a IA também. Nós vamos nos acostumar com ela, da mesma forma como nós nos acostumamos com a internet, da mesma forma como nós nos acostumamos com o uso do telefone celular, né? A gente tem muito para conversar ainda. Eu quero trazer na prática, no dia a dia, hoje no mundo corporativo, hoje na ciência, muitos exemplos a gente vai trazer aqui, mas eu quero também no próximo bloco voltar com um exemplo magnífico, a inteligência de São Tomás de Aquino comparada com a inteligência artificial. Intervalo, voltamos já. Voltamos aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje. O tema é inteligência artificial. E a gente está refletindo sobre coisas importantíssimas que já estão inseridas no nosso dia a dia. Eu volto aqui apenas para ilustrar melhor ainda e dizer o seguinte: a tecnologia está mudando a nossa forma de viver. Todo mundo concorda com isso, ok. Carros que dirigem sozinhos, assistentes de voz, assistentes pessoais virtuais, drones, robô aspirador, chat GPT, impressora 3D, lâmpada inteligente, telemedicina, enfim... O mundo não é mais o mesmo de 10 anos atrás, muito menos de 5 anos atrás. Tudo está em mudança, transformação e, eu diria, em revolução. Carlos Jacobino, é uma revolução tecnológica, não é isso? É uma revolução. Nós estamos vivendo um tempo em que a transformação, eu entendo, Ronaldo, ela é tão grande ou até superior ao que nós vivemos do boom da internet. Porque... ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando o mundo se conectou, né? Quando se abriram portas, e aí veio muito forte o conceito, aquela época de globalização, né? O mundo está se globalizando. A gente achava que, nossa, nós estamos vivendo uma revolução gigantesca, né? E de fato vivemos hoje. Quer dizer, eu nem vou falar hoje, vou falar naquela época. Ali no início dos anos 2000, uma criança de 10 anos já tinha acesso a mais informação do que um imperador romano no seu auge, né? Isso ganhou uma escala gigantesca de lá para cá, né? E ainda mais com o advento das novas tecnologias e dessa Web 4.0 que nós estamos vivendo, né, que passa muito pela descentralização de serviços. Há um conceito muito moderno e que está sendo muito utilizado nas criptomoedas, em especial
no Bitcoin chamado blockchain, né? E o conceito de blockchain que surgiu, digamos assim, como uma forma de protesto aí em sites de cypherpunk, para poder ter uma, digamos assim, um ecossistema global de financiamento que não dependesse dos governos, acabou criando uma base tecnológica que sustenta o que a gente chama hoje de redes descentralizadas. Isso tem nas finanças, que é o DeFi, o Decentralized Finance, né, as finanças descentralizadas, mas isso também tem em várias outras áreas. E essa descentralização de tecnologia criou uma realidade totalmente nova. Eu vou dar ali um exemplo aqui. Por exemplo, plataformas de streaming, como por exemplo o Spotify. Você deve ter, a maior parte das pessoas tem no celular, se não a versão paga, pelo menos a versão gratuita do Spotify, né? É uma plataforma que ela está com os dias contados. Por quê? Porque quem consome um conteúdo no Spotify pago está utilizando um serviço centralizado. Esses serviços não serão mais centralizados, serão descentralizados. O que você fala do Spotify também fala dos outros? Também, das mas outras? eu vou lhe explicar também as outras plataformas. Mas deixa eu lhe explicar especificamente por que vai morrer. Porque por ser centralizado, é caro, é burocrático e é controlado por um único grupo de empresários ali, né? Hoje, por exemplo, quando um músico da própria Canção Nova, um músico secular, a música dele toca no Spotify, para cada vez que a música toca, eu não sei se é exatamente esse valor, mas ele ganha 1 centavo. Eu estou dando um exemplo aqui. Ele ganha 1 centavo cada vez que a música dele toca. Então, se a música tocar milhões de vezes, ele vai ganhar ali um valor relativamente considerável. Porém, essa plataforma cobra num plano familiar R$25 por mês ali de uma família, R$30, $10, $3, a depender do país o preço é diferente. As estimativas são que os músicos recebem aproximadamente 3% do valor que as plataformas arrecadam. Todo o restante, 97%, fica com a plataforma. Existe um protocolo chamado Aureus, né, que utiliza um token chamado Áudio, que é uma moeda descentralizada, e criou uma plataforma de streaming descentralizada que já é a terceira maior do mundo hoje, só perde para o Deezer e para o Spotify, em que o músico coloca a música dele direto na plataforma e 100% do dinheiro vai direto para o músico. Então nós estamos tirando o quê? Os intermediários do meio do caminho. A descentralização permite que os intermediários saiam. Esse fenômeno está acontecendo em todas as indústrias. O Uber, por exemplo, vai morrer, porque a plataforma Uber, ela vai sair. Já existe um Uber descentralizado, em que você contrata o taxista direto e combina o preço dele sem a necessidade de um intermediário para cobrar uma taxa. Então, nós estamos vivendo uma revolução em todos os mercados, na parte financeira, na parte acadêmica. Assim, hoje, a educação descentralizada, ela está ganhando muita força, então é realmente uma revolução, é um tempo novo. A gente não sabe como será a educação daqui a 5, 10 anos. Só para poder fechar aqui minha fala, que eu já estou me estendendo, mas uma outra coisa dessas que a gente pega aqui e acolá, eu tive no ano passado, no maior evento de tecnologia do mundo, que é o Web Summit, aconteceu em Lisboa, e lá também tinha uma frase bem interessante, que era assim: das 20 maiores empresas do mundo em 2030, numa perspectiva bem próxima, né, 10 não existem. Ou seja, das 20, e eu acredito que é verdade, em 2030, daqui a 6 anos, entre as 20 maiores empresas do mundo, 10 delas sequer existem. Rapidamente, tudo isso que você está nos dizendo é um alerta também hoje para o mundo empresarial, para o pequeno, para o médio, para o empreendedor, o grande empreendedor? Ele precisa estar atento a isso, a essa mudança. Precisa estar atento. Aí quando você me apresentou, falou sobre o Sinfor, né? Que o Sinfor é um sindicato que eu presido hoje aqui no Distrito Federal, que é ligado à Federação das Indústrias aqui de Brasília. Isso aqui é uma mesa, né? É a indústria de transformação, em que eu pego madeira, ferro, tinta, parafusos e transformo e construo essa mesa. Essa é a indústria tradicional, mas nós estamos vivendo a era da indústria de transformação digital, né? Então, todas as empresas, tecnologia hoje é essencial para qualquer negócio. Quem não modernizar as suas plataformas, quem não trouxer novos métodos, novos processos, quem não inovar, vai ficar para trás. Veja bem, hoje em dia a maior parte das lojas elas já estão digitais.
manter loja física hoje é caro. É difícil você conseguir competir com uma pessoa que não tem que pagar aluguel, que não tem que pagar IPTU, que não tem que gastar energia nem ar-condicionado. O cara só tem que ter um depósito e um bom site. E do depósito já sai direto. Sem contar aí os just-in-time e as possibilidades de supply chain, que envolve, por exemplo, você ter apenas o site. Você vende, mas a mercadoria sai direto de um galpão de logística, vai direto para o cliente final, sem sequer você ter a necessidade de ter o próprio estoque. Então nós estamos vivendo sim uma revolução e os empresários têm que estar atentos. Você que tem uma pequena empresa, você que tem um pequeno negócio, né, os grandes empresários de maneira geral, para se manter como grandes, eles já têm que estar pensando nisso ou envolvido nesses processos de mudança há um bom tempo, mas para você que demora um pouco mais de chegar ao acesso à informação, que é o pequeno, que é o nosso amigo da padaria, que é o nosso amigo do depósito de material de construção numa cidade pequena, você tem que estar atento na modernização, senão você pode ter que acabar fechando as suas portas. Eu vi algo encantador, foi num texto escrito por um sacerdote da Diocese de Petrópolis. Ele comparou a inteligência artificial e a inteligência de São Tomás de Aquino. Grande doutor da igreja. Ou Santo Tomás de Aquino, como preferirem. Ele diz o seguinte: para Tomás de Aquino, a teologia é uma ciência rigorosa, que parte da leitura atenta, que busca captar o sentido autêntico do texto bíblico. Aí ele cita J.P. Torrell, numa excelente biografia sobre São Tomás de Aquino, fala de como Tomás de Aquino realizava os seus comentários bíblicos, que era a primeira tarefa de um professor universitário de teologia na Idade Média. E aí, daí, ele cita um exemplo. Ele diz, ao comentar Isaías 48, versículo 17, que diz assim: eu te ensino coisas úteis, Tomás de Aquino diz que a palavra de Deus é útil para iluminar a inteligência e cita Provérbios 6, 23, o ensinamento é uma luz. É útil para agradar a sensibilidade, e cita Salmo 119, versículo 103, que diz, quão doce ao meu paladar são tuas palavras. Ele diz que a palavra de Deus é útil para inflamar o coração, e ele puxa na sua memória Jeremias 29, a palavra do Senhor o inflamou. Útil para instruir os outros e busca, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar e refutar. Bom, vamos lá. E como Tomás de Aquino fazia essas conexões, termo-chave, a resposta é surpreendente. Através de associação de palavras latinas. Ele buscava citações para cada palavra que teriam causado a sua iluminação. Assim, ao comentar o texto que diz, eu te ensino coisas úteis, Tomás procurava na sua memória versículos bíblicos em que apareciam os termos mencionados e ordenava os textos bíblicos de modo esquemático e pedagógico. Ora, essa relação de palavras numa base de dados não é o que o ChatGPT e outros programas similares fazem? Pergunta aqui esse sacerdote no texto. Isso mostra a genialidade de Tomás de Aquino e como a inteligência ou as inteligências artificiais podem ser bem utilizadas, inclusive em teologia. Concluindo, uma máquina não reza, não se converte, não pode entrar em comunhão com Deus e com o próximo. Isso é tarefa exclusivamente humana e usar a tecnologia em benefício do homem, da sua razão, da fé e da vida social é algo que devemos fazer. A máquina não é capaz de ensinar ética. Essa tarefa é confiada ao homem e, por isso, ele é considerado imagem e semelhança de Deus. O que você diz sobre isso? Primeiro, eu digo que é lindíssimo. E segundo, eu digo que, do ponto de vista técnico, está absolutamente correto. Né? O padre provavelmente não é um cientista da informação como eu, mas as afirmações dele estão... Ele não utilizou as nomenclaturas específicas, por exemplo, como redes neurais, conexões de deep learning, por exemplo, são termos técnicos do aprendizado profundo de máquina, né, que eu utilizaria se eu fosse fazer uma explicação dessa mais técnica, mas na prática está absolutamente correto, além de ser até emocionante e lindo, né, Ronaldo? Eu fico pensando que a afirmação dele no final de que a teologia pode se utilizar da inteligência artificial para aprofundar o entendimento de Deus é uma realidade. Veja bem, as máquinas têm um poder que o ser humano não tem. O ser humano tem
potenciais infinitos e absurdos que uma máquina jamais vai poder replicar. Mas a máquina, ela tem uma capacidade que nós não temos. Qual é? De processar milhares e milhares, milhões ou bilhões de arquivos numa velocidade gigantesca. Um ser humano, ele consegue ler, se ele for um leitor assíduo, ele consegue ler um livro de 200 páginas em um dia, né? Um leitor assíduo faz essa leitura. Uma máquina pode ler centenas, milhares ou milhões de livros de 200 páginas em um dia. Então você imagina, por exemplo, uma inteligência artificial que ela não processou mas todos os textos de todos os santos, a Bíblia e todas as conexões do catecismo da Igreja Católica, e ela começou a gerar insights a partir de conexões exatamente da mesma forma como o São Tomás de Aquino fez. Nós teríamos talvez descobertas fantásticas, embasadas não só na Bíblia, mas também na fala dos próprios santos e todos os documentos que são reconhecidos legítimos. Eu acho que seria fantástico, na verdade. Foi uma aplicação da inteligência artificial que eu nunca tinha ouvido falar antes de nós termos esse debate, né? Então eu acho que vale muito a pena, sim, a igreja investir e tentar descobrir, né? Talvez vão aparecer insights e explicações para certas dúvidas que nós temos hoje, certos enigmas, certas questões que estão hoje baseadas na tradição e na doutrina, digamos assim, mais tácita da igreja, que poderiam ser explicadas de um ponto de vista mais matemático e lógico pela IA. Esse bloco fica por aqui, a gente vai continuar, mas eu vou trazer outra surpresa para ti. Oh, que bom. O Papa foi chamado para fazer uma palestra sobre inteligência artificial. Eu gostei foi da proposta da primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, para o Papa. Grande mulher. O tema, gostei pra caramba. Já no próximo bloco, aí sim, nós vamos entrar também, gente, aqui agora nos temas atuais, as notícias que todos os dias estão falando da aplicação da inteligência artificial e os alertas de perigo também, o debate no mundo, tá bem? Intervalo, voltamos já. Estamos de volta no Além da Notícia da noite de hoje. O tema é daqueles mais curiosos e também instigantes. A gente está falando de inteligência artificial. Estou conversando aqui com um empresário, um cientista da informação, Carlos Jacobino. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Tirar um pouquinho do seu tempo e correr aqui para nos atender, mas para ajudar tanta gente a compreender essas coisas todas, não é? Então, para nós é um prazer estar aqui. Ô Carlos, vamos falar do ChatGPT brevemente também aqui, porque é algo que está muito usual e muito presente, é uma das coisas mais comuns hoje na inteligência artificial. E este ChatGPT é um exemplo, gente, do poder que a inteligência artificial pode exercer sobre a humanidade. Foi lançado em 2022, novembro. Esse programa alcançou em apenas 2 meses a marca de 100 milhões de usuários ativos, tornando-se o aplicativo de crescimento mais rápido da história. E, resumidamente, o ChatGPT é um recurso de inteligência artificial que simula a linguagem humana. Por meio de um chat, ele pode fazer várias tarefas como escrever artigos, notícias, redações, até criar códigos inteiros de programação ou ainda ajudar a encontrar erros e bugs em código. Mais que isso, ele pode traçar estratégias de vendas, comprar músicas, produzir teses acadêmicas. É tão bom que parece perigoso. É uma boa questão, né? Na verdade, a gente tem, como eu já introduzi um pouquinho em outra pergunta, né? Simplesmente a aplicação de processamento de linguagem natural, que é, retomando ali a lógica que o padre trouxe na construção dos textos de São Tomás de Aquino, né? O que ele fazia, só que ele fazia manualmente num processo extremamente lento, demorado, porque para cada associação ele tinha que ler, pesquisar, às vezes um capítulo inteiro para achar especificamente o versículo que ele queria e colocar lá, e construir as ideias. Eu fico pensando, por exemplo, quanto São Tomás de Aquino teve que estudar para chegar a ser o doutor da igreja que foi, né? O ChatGPT, na verdade, por ser uma máquina e apenas aplicar a estatística multivariada, ele faz isso numa escala gigantesca, né, com muita velocidade. E todas essas aplicações, entre outras, você pode pedir para ele criar uma letra de uma música, você pode pedir para ele criar um texto, não só, por exemplo, jornalístico, mas jornalístico no estilo do Ronaldo. Ele vai ler tudo o que o Ronaldo escreveu, tudo o que o Ronaldo escreveu está na internet.
vou dar talvez aqui um outro exemplo de uma pessoa mais conhecida, um Arnaldo Jabbour, que é conhecido por ser cético e irônico. Né, um texto. Você pode pedir ChatGPT, escreva para mim um texto jornalístico sobre as eleições de 2024 no estilo de Arnaldo Jabbour. E aí ele vai escrever para você, porque até a forma com que o Arnaldo Jabbour escreveu, ele consegue indexar e processar e criar. Então, na verdade, é sim uma ferramenta de produtividade muito grande, mas também uma ferramenta que pode ser utilizada para plágio, para a construção de textos sem alma, digamos assim, né? Apócrifos, para criar teorias e inclusive ser utilizados, por exemplo, para criar situações hipotéticas ou criar roteiros que podem ser utilizados para prejudicar terceiros, né? Vamos entrar desinformação, aqui, por exemplo. Vamos entrar então aqui no termo ética. Porque eu acho que aqui está justamente a questão ética fundamental. Por exemplo, um aluno, ele pode produzir um material acadêmico aqui que o professor pediu, que o seu mestre está pedindo, mas não foi ele. Não tem a ética, não tem a alma dele. Exato. Por outro lado aqui, você pode produzir, pedir para produzir uma música, ok, você não está transgredindo nada. Para ele, vamos construir uma música aqui com a seguinte letra, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tá, você não está fazendo nada de ilícito, mas também não está saindo de você. Como é que eu entendo isso? É um ponto... A ética, na verdade, no campo da inteligência artificial, ela é uma situação já discutida há muitos anos, mesmo antes do ChatGPT. Eu vou chegar aqui na sua pergunta, mas eu vou começar a dar um passo um pouquinho atrás. Quem já andou de avião aqui? Eu acho que a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando, Ronaldo, nós aqui nessa sala, provavelmente já andamos de avião, todos nós, né? E os aviões, eles já decolam, voam e pousam sozinhos há mais de 30 anos. Mas porque sempre tem que ter uma pessoa ali, né? O avião, ele decola no pouso automático, no piloto automático, ele faz o voo de cruzeiro no piloto automático, ele pousa no piloto automático. Ele não precisa de um ser humano ali para poder fazer aquele trabalho. Já faz isso há mais de 30 anos. Mas por que tem um ser humano? Porque pode ser que tenha que ter alguma decisão a ser tomada no momento chave, e essa decisão tem que ser de um ser humano, de uma pessoa que vai se utilizar de ética, que vai se utilizar de sentimento, de alma, para poder tomar uma decisão. O ChatGPT, na verdade, ele simplesmente faz contas matemáticas e a gente entrega um resultado. Muitas vezes resultados muito bons. Mas, por exemplo, um jornalista vai pedir para o ChatGPT escrever uma notícia e ele vai publicar exatamente da forma como está lá. Eu acho que assim, o mínimo ele deve revisar, ele deve ver se a forma como a ideia foi encadeada e as fontes que ele utilizou são confiáveis, porque o ChatGPT pode cometer erros. O que ele faz? Ele vai na internet e ele lê o que está escrito, mas não necessariamente o que está escrito na internet é a verdade. Ora, em momentos de eleição, por exemplo, surgem milhares de fake news. Milhares de fake news. Então, se você disser bem assim, ChatGPT, faz uma notícia para mim aqui sobre a realidade da eleição, como está o cenário desse candidato, o que a população está achando do candidato. Se ele for ler tudo que está escrito na internet, inclusive as fake news, ele pode trazer para dentro dessa matéria uma fake news. Ele pode trazer uma informação falsa para lá. Então, o jornalista não pode confiar no que tem ali de uma forma absurda, como se o que ele escrevesse fosse a verdade. Diga-se de passagem, qualquer inteligência artificial tem viés. Ela tem viés de quem a programou, ou seja, na verdade, um programador, quando ele desenvolve linhas de códigos, eu fui programador no início da minha carreira, na época que eu estudei processamento de dados, fui programador. Quando você desenvolve um código, aquele código tem o seu DNA. E tem um segundo viés. No caso da inteligência artificial, em especial dos processadores de linguagem natural, que é do corpus que ele processou. Então, se a fonte de dados estiver errada, o resultado sai errado. E o ser humano tem sensibilidade, que a máquina não tem, né? Então, a gente tem que se utilizar de alguns mecanismos. Hoje, inclusive, criaram IAs para descobrir se o que você fez foi feito em IA. Tem hoje um site que você consegue, o professor que recebe o material, ele pode colar lá e a IA vai dizer o seguinte, olha, isso aqui foi feito 96% de chance de ter sido escrito pelo ChatGPT. Por quê? Porque o que
esse software vai fazer? Ele vai dizer assim, olha, esse texto foi construído pela maior probabilidade das palavras aparecerem nessa ordem. E um ser humano nunca consegue fazer isso. Um ser humano não consegue criar um texto, não pela natureza do que precisa ser respondido, mas pela probabilidade exata de que essas palavras seriam ordenadas dessa forma. Então, quando se usa o ChatGPT, é possível identificar que o texto ele tem origem no ChatGPT. É só colocar no Google, assim, identificar. Tem vários hoje portais, não estou me lembrando o nome de algum, mas que você pode utilizar para identificar. Né? A ética é o desafio, né? Então, a ética é o desafio, e se a gente puder fugir um pouquinho aqui do ChatGPT, tem um outro exemplo, por exemplo, os carros autônomos. É mais fácil a gente conseguir aprovar uma legislação para um carro voador autônomo do que para um carro aqui, no asfalto. É interessante. Mas por quê? Porque, veja bem, lá em cima nós não vamos ter certas situações éticas que acontecem aqui embaixo. Por exemplo, Ronaldo, tocando nesse ponto da ética, né? Você está numa situação em que o carro está fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer, está andando numa rua e, de repente, ele vem numa rua que do lado esquerdo tem um precipício. Lá na contramão está vindo um outro carro para bater de frente. A única forma que você tem para bater de frente é saindo da sua pista e indo para uma outra pista que tem um pedestre que você tem que atropelar. Você imagina como a inteligência artificial vai tomar essa decisão? A, eu vou jogar o carro no precipício e vou matar quem está dentro do carro. B, eu vou tirar o carro dessa faixa, eu vou jogar para outra faixa para não bater de frente com o caminhão, mas atropelar o pedestre. Olha essa situação, como é que uma máquina responde essa questão? Essa é uma questão que jamais vai estar sob o domínio da máquina. Isso não se concebe. Então, são várias situações dessa forma, né? Que assim, situações relativas, por exemplo, à saúde, né? Por inteligência artificial, eutanásia, vai fazer, não vai? Quando a pessoa tem o direito de viver ou de morrer? São questões que jamais estarão sob o domínio da máquina. Pelo menos eu acredito, eu espero que nunca estejam, né? Eu queria entrar já aqui nas questões de notícias em âmbito mundial, viu, gente? Mas eu preciso só dar um pouquinho mais de extensão a essa questão ética. Vou aproveitar uma notícia que vem lá da Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni, lá da Itália, eu tenho uma grande admiração por ela também. Sim. Ela convidou o Papa Francisco para participar da reunião do G7, que vai acontecer de 13 a 15 de junho, em Borgo Ignazia, na Puglia, na Itália, e o tema será inteligência artificial. As 7 maiores economias do mundo estarão ali representadas. E ela enfatizou que o governo da Itália pretende valorizar a contribuição da Santa Sé sobre a inteligência artificial, recordando que em 2020, um organismo do Vaticano, Pontifício Conselho para a Vida, realizou uma conferência a respeito de como dar aplicação concreta ao conceito de algorética, ou seja, dar ética aos algoritmos. A presença do Papa, concluiu ela, será decisiva para a definição de um marco regulatório, ético e cultural para a inteligência artificial. Ela disse mais ainda, o maior desafio antropológico desta era, uma tecnologia que pode gerar grandes oportunidades, mas que também traz consigo enormes riscos, além de afetar inevitavelmente os equilíbrios globais, é a inteligência artificial. Comunga desse pensamento da Meloni? Comungo, eu acho que faz todo sentido, né? Há uma preocupação muito grande, por exemplo, com o desemprego que a inteligência artificial é capaz de trazer, né? Mas, na verdade, essa é uma questão ética que já surgiu, por exemplo, no advento da Revolução Industrial. Antigamente as pessoas... Final dos anos 1800, realmente. Exato, século XVIII ali, né? A gente tinha uma realidade, Ronaldo, de uma máquina a vapor ou mecânica fazendo o trabalho de 10 homens, de 20 homens, né? E aí se modernizou e se transferiu para novas plataformas. Depois veio o advento da eletrônica, né? Também desempregando e mudando a matriz. Depois o advento da computação, né? E agora da inteligência artificial. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, meu aqui. Nós temos uma empresa de inteligência artificial que se chama Atrium, com o meu sócio Everton, que ela desenvolveu um algoritmo para processar questões trabalhistas, questões do judiciário trabalhista. Nós criamos um
um produto chamado Vero Trabalhista, que ele varre toda a base de todos os julgados da Justiça do Trabalho, todos os TRTs do Brasil, 100% da base é crawleada constantemente, tudo que é movimentado nos processos, os nossos computadores, eles leem, e a nossa inteligência artificial, ela consegue, naquela vara, naquele tribunal, com aquele juiz, com aqueles temas jurídicos, com aquela jurisprudência, descobrir qual a probabilidade de êxito de uma peça. Então, quando o advogado entra com uma peça que a gente processa, a gente já sabe com uma acuracidade bem alta se ele vai ter o pedido dele negado ou não, se o tema dele vai ser aceito ou não pelo juiz. Por quê? Porque a gente sabe como aquele juiz, naquela corte, naquelas turmas, aquele tribunal, eles decidem. Nós fizemos uma parceria com um grande escritório de advocacia no Brasil, e esse escritório de advocacia tinha aproximadamente 50 advogados para tratar da curadoria dos seus processos na área de justiça do trabalho, e hoje, na verdade, tem 2. Então, 48 advogados. Hoje o software faz com uma acuracidade maior do que fazia e substituiu os 48 pessoas por um sistema. Essas 2 pessoas fazem amostragem, análise por amostragem, ajuda num processo que a gente chama de treinamento de máquina, né? Machine Learning, que um humano precisa ensinar a máquina o que é certo, o que está errado, e depois de um determinado momento a máquina aprende, ela vai melhor do que o ser humano em certas atividades, e a leitura de texto é uma atividade muito boa para a inteligência artificial. Aí fica a pergunta, poxa, não trouxemos 48 desempregados, geramos 48 pessoas, uma questão ética, né? Não, essas pessoas, elas podem, em vez de fazer um trabalho braçal, manual, estar envolvido em outros processos de maior valor agregado. Isso vai acontecendo naturalmente na evolução da tecnologia. Agora, naquele momento, é o impacto. E aí a gente falou para os empresários, né? É importante falar também para as pessoas que de alguma forma podem se sentir ameaçadas, jornalistas, dubladores, né? Hoje a inteligência artificial ela é capaz de criar voz artificialmente, criar inclusive voz de famosos. Pode pegar uma voz maravilhosa como a sua do Ronaldo, eles vão indexar lá dezenas e centenas e milhares de áudios que estão disponíveis publicamente, você é um homem público, e podem criar a sua voz, de repente começar a fazer narração. E esse narrador que ganhava um troquinho para poder fazer a narração, vão usar a voz dele sem que ele ganhe. Essas pessoas elas precisam buscar passar para as cadeias mais acima dentro dos processos empresariais ou de atuação em qualquer que seja o campo, em vez de talvez estar num trabalho mais braçal, passa para um trabalho mais de gestão, né? Essa é uma situação que é ruim por um lado, mas é boa por outro. Vou lhe dar um exemplo da medicina. Processamento de imagens. Como é que se faz um diagnóstico de uma imagem de um câncer por meio de um raio-x ou de uma ressonância? Um especialista vai lá, ele olha aquela imagem, opa, aqui tem um amontoado de células que tem um comportamento assim, e isso daqui é um câncer. Ele sabe. E de tanto ele ver aquilo, ele bate o olho e sabe, aqui tem um câncer. Isso aqui, essa mancha é um câncer no pulmão, ou no pâncreas, no fígado. As máquinas hoje, elas têm uma capacidade muito maior de processamento de imagens e elas conseguem detectar anos antes de um ser humano. Tem um caso muito... Mais eficiência? São mais assertivas também? Mais assertivas. Elas têm uma acuracidade maior. A acuracidade, quando a gente fala de máquina, é o termo que a gente utiliza para medir quão assertiva a máquina é. Então, toda vez que eu falo de acuracidade, é justamente isso. Por exemplo, tem um caso muito conhecido, está aí na internet, você coloca assim, IA identifica câncer de mama 5 anos antes. A mulher ia regularmente fazer as prevenções. Todo ano fazia a mamografia e aquelas imagens ficavam lá guardadas. E ela ia sempre no mesmo médico. Quando o médico identificou o câncer, né, aquilo entrou para uma base de dados de pessoas que tiveram câncer. A IA foi lá e processou. Quando a IA começou a processar a imagem, ela foi processando da mais antiga para mais moderna. A hora que ela identificou o câncer, era um pontinho desse tamanho assim, que era invisível. Para os médicos, os maiores especialistas não tinham conseguido identificar. E eles identificaram lá, por inteligência artificial, conseguiram ver que foi 5 anos antes do especialista. Então você imagina a precocidade de tratamento, o impacto para uma pessoa que vai ter Então, do ponto de vista ético, aí, a utilização para este fim,
é fantástico, para o diagnóstico é fantástico. Então tem sempre os dois lados da moeda, né, Ronaldo? O médico vai então agora perder o emprego por conta disso? Mas veja bem, o que é mais importante? O médico de diagnóstico perder o emprego ou o benefício? Ou beneficiar essas pessoas com 5 anos de antecedência para dar para elas o direito de um tratamento precoce e com certeza uma qualidade de vida muito maior. E uma cura. Uma cura. Então são questões a se debater realmente, muito ainda. A gente já falou aqui, nas coisas da fé, nas coisas da religião, a inteligência artificial ela vai encontrar e se torna também um instrumento valiosíssimo, não é? Porque a riqueza, o arcabouço da fé é um baú tão fundo e a inteligência artificial ela pode trazer isso e colocar com um brilhantismo tão grande à nossa disposição. É verdade. Não apenas para a área da religião, Ronaldo, mas para qualquer área de conhecimento que lide com um volume muito grande de informação, e querendo ou não, a teologia é isso, filosofia é isso, é lidar com escritos, é lidar com muita informação, né? Não consigo imaginar para nenhum desses campos de atuação, de trabalho, do momento que a gente vive para frente, fazê-lo sem inteligência artificial, sem se utilizar dessas plataformas, sem se utilizar, porque seria o mesmo que construir um prédio apenas com uma colher de pedreiro e um martelo. Eu posso fazer um prédio inteiro apenas com uma colher de pedreiro e um martelo? Posso, mas se existem ferramentas à disposição para que a gente faça esse trabalho melhor, mais rápido, de forma mais econômica, de forma mais assertiva, por que eu vou utilizar métodos e processos arcaicos, manuais? Intervalo rápido, voltamos já para o último bloco do nosso Além da Notícia de hoje, que está falando sobre inteligência artificial, analisando agora notícias do mundo todo. Ok? Até já. E nós já estamos de volta no Além da Notícia da noite de hoje. Inteligência artificial é o tema do programa e as imagens que você está vendo agora, elas são totalmente produzidas artificialmente por uma das dezenas de plataformas, talvez centenas, Carlos. A gente tem hoje a criação de muitas plataformas de inteligência artificial. Centenas. Pois é. Este filme que a gente está assistindo agora foi produzido por uma dessas centenas de plataformas. E ela criou um vídeo altamente realista, mas totalmente artificial. Isto gerou uma crítica tão grande do mundo artístico, porque vem aquele temor, se a inteligência artificial começar a produzir filmes assim, utilizando personagens, utilizando imagens, utilizando tudo isto, estamos ameaçados, a classe artística mundial está ameaçada, que a gente está vendo um filme produzido. Mas por mais realista que seja, não é, Carlos? A gente percebe falhas, não é? Percebe falhas, Ronaldo. A inteligência artificial, hoje, ela é muito profissional para fazer processamento de textos. Mas quando a gente trata de imagens, um software ele não consegue perceber certos conceitos e certos contextos que existem por trás de uma cena. O que ele faz é processar uma quantidade muito grande de cenas e criar ali, por meio simplesmente de algoritmos, uma cena que é parecida, que é correlata. Uma das descrições ali estava falando, por exemplo, para ele criar um pequeno Golden Retriever, né? Apareceu ali a descrição em inglês, mas eu li rapidamente o que ele estava dizendo. E ele criou ali 2 cachorrinhos na neve. É uma cena relativamente simples. Um fundo branco, neve e 2 cachorrinhos. Essa cena ele deve ter processado milhares de vezes, ele sabe o que é um Golden Retriever, ele criou. Mas, por exemplo, quando a gente vai criar um ambiente um pouco mais complexo, e que não tem muitos registros de imagem, a IA não consegue. Você quer ver um exemplo? As mãos do ser humano. É muito comum, quando você vê uma imagem criada por IA, não mostrar as mãos. Por quê? Porque a IA tem uma dificuldade muito grande de criar dedos, de conseguir criar uma mão humana perfeita. Em um dos vídeos que estava passando ali, ele criou lá um tipo de esquilo que estava pulando ali, e ele estava pulando sem um piso, sem um chão, estava pulando no ar. Também um defeito claro ali da edição. Então, assim, é realista para certos pontos. Se você pedir para ele para criar uma imagem muito pequena, de um vídeo muito curto, talvez dando bastante informação e de algo que é muito comum, de algo que tem muito registro, aí ele consegue criar algo relativamente bom. Mas se você for criar algo que não tem uma base histórica com bastante registro, também vai ser falho. Então, assim, eu diria que essa preocupação olha aqui, ó. Essa tartaruga totalmente quadrada, tá vendo?
olha os ângulos, por exemplo, deste cavalo marinho, né? Isso aqui não existe dessa forma na natureza, né? Não existe dessa forma na natureza. Ele está tentando representar, mas ele não tem todas essas informações. E se a gente for procurar, aqui e acolá nós vamos achar defeitos, né? Bugs mesmo que a IA não consegue completar. Muito bem. Tá aí, gente, olha, foi uma demonstração, uma ilustração que a gente trouxe, belíssima, belíssima produção, não é? Agora eu quero entrar em acontecimentos mundiais que a inteligência já está interferindo, não é? Deixa eu começar aqui. Final de abril, a Áustria protagonizou um evento e nele ela pediu a regulamentação da inteligência artificial para frear robôs assassinos. Foi o chanceler austríaco, o Alexander Schallenberg, que fez um alerta contra a criação de armas que possam matar sem intervenção humana, os robôs assassinos. Há, de fato, áreas em que é urgente uma regulamentação? Eu acho que a regulamentação ela é importantíssima no universo da IA. Esse exemplo é um exemplo muito bom, só que, de certa forma, já existe inteligência artificial como armas há muito tempo. Drones não tripulados que tomam decisões baseadas em programação, que já foi feito, retaliação. Claro, a maior parte deles é controlado à distância por um ser humano, mas já existem armas autônomas há muito tempo. Inclusive, o sistema de defesa russo ele é autônomo, por Constituição. Se os Estados Unidos ou qualquer país atacar a Rússia, o sistema de defesa vai se acionar automaticamente para bombardear também eventuais alvos, a depender da proporção do ataque. Então isso é algo que já existe pensando em armas, mas eu acredito que assim, a regulação ela é importantíssima. Você pode muito bem pegar a figura de um presidente ou de um ex-presidente, colocar o rosto dele numa cena que não foi ele que cometeu, colocar a voz dele lá com uma precisão extremamente alta, que um ouvido humano não consegue saber se é a voz dele ou se não é. Tem um muito interessante com o Morgan Freeman na internet, não sei se vocês já viram aí, um cara falando, e aí colocaram o rosto do Morgan Freeman, a voz do Morgan Freeman, imitando os gestos da forma, até a forma como ele fecha os olhos, como ele mexe as musculaturas. É incrível como um deepfake hoje consegue representar muito bem, né, um ser humano. E a regulação deveria hoje, não existe no Brasil, acho que eu não conheço no mundo, ainda uma regulação que exija, por exemplo, a inserção de um tipo de identificação digital no arquivo, uma impressão digital no arquivo. Por exemplo, já existe regulação, porque é novo, né? Quando a gente vai tomar um refrigerante ou um suco, se o sabor for artificial, existe uma regulação que fala sabor artificial de morango, sabor artificial de laranja. Aquilo não vem porque o dono do suco acha que vai ajudar a vender. Vem porque ele é obrigado por lei a inserir ali, né? Então, eu acho que as Big Techs, 90% ou mais de tudo que é produzido, é feito por plataformas de Big Tech, deveriam inserir nos seus códigos-fontes mecanismos de identificação desses arquivos. Uma forma de regulamentação. E isso veria por regulação. Eu vou te cortar um pouquinho agora, rapidamente. Eu quero fazer muitas perguntas em pouco tempo, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, vou tentar ser mais objetivo. Como você falou aqui agora há pouco da questão das eleições e esse risco aí do que fizeram com o Morgan Freeman, olha, TSE proíbe o uso de inteligência artificial para criar e propagar conteúdos falsos nas eleições. O TSE regulamentou em 27 de fevereiro, de maneira inédita, o uso da inteligência artificial na propaganda de partidos, coligações, federações, etc, etc. Aí diz aqui, a medida foi tomada pela Corte, que aprovou 12 resoluções que disciplinam as regras que serão aplicadas no processo eleitoral deste ano. O tribunal incluiu diversas novidades que envolvem a inteligência artificial. Vai ser um desafio, não vai? Vai ser um desafio porque o início da sua frase é para proibir o uso de inteligência artificial para produzir conteúdo falso. Mas saber o que é falso e o que é verdadeiro... Quem vai determinar isso? Isso é uma linha muito tênue. Por exemplo, existe uma plataforma chamada Cyabra. É uma plataforma de Israel que ela tem uma acuracidade muito grande. Ela é uma IA criada para identificar fake news, para identificar deepfake. Se alguém tiver curiosidade, Cyabra escreve C-Y-A-B-R-A. Cyabra com Y, né? A pronúncia em inglês seria Cyabra. Ela foi utilizada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos nas últimas eleições lá. Fizeram por amostragem, mas rapidamente conseguiram identificar mais de 30 mil perfis fakes na internet de apoiadores de Donald Trump, por exemplo. Isso foi algo que foi identificado por essa plataforma lá. Existem plataformas para isso. Agora, a resolução, ela não deixa claro como
porque eles vão conseguir identificar como eles vão tratar essas questões, Ronaldo. Então, assim, é difícil. E qual órgão fiscalizará isso? Qual órgão receberá tudo que é denúncia a respeito disso? Exato, porque pode ter muita denúncia de fake news em cima de conteúdo que é verdadeiro. Sim. Como saber? Leva tempo, então é um grande desafio. E as eleições, por natureza, a gente já sabe que tem uma grande onda de desonestidade. Imagine agora com essas possibilidades. Tem, exato. É muito preocupante. Sim. Vamos lá, vamos falar de agro. Agro 5.0. Como a inteligência artificial está transformando o agro, foi tema de uma reportagem na Veja. Em uma fazenda nos arredores de Olímpia, estado de São Paulo, um robô é testado desde novembro de 2023 no cultivo de cana-de-açúcar. Alimentado por energia solar, o equipamento se movimenta de forma autônoma entre as linhas do canavial, seguindo as informações do posicionamento via satélite. A máquina carrega uma haste pulverizadora, na qual estão instaladas câmeras que capturam imagens do solo em alta resolução. Os algoritmos no computador de bordo interpretam as cenas e identificam eventuais plantas que não sejam cana-de-açúcar. Fantástico. É fantástico, no agronegócio já é utilizado esse tipo de tecnologia há muito tempo, em especial nos drones, né? A China hoje, 90% de tudo que é utilizado de defensivo agrícola lá é feito por drones por meio de inteligência artificial. Eles ficam voando, monitorando, eles fazem a dispersão da cauda por gotejamento ali de uma forma muito mais precisa do que eles conseguem soltar jatos com microgotículos, eles conseguem ter uma produtividade maior e uma assertividade maior no uso de defensivos. Então, a área do agronegócio ela pode ser muito bem utilizada, desde toda a cadeia de identificação, por exemplo, da origem da carne, do boi, do acompanhamento, por exemplo, das frutas e de tudo que é exportado, que é levado para fora, do amadurecimento, do monitoramento por meio de sensores inteligentes, de indicadores do tipo umidade, vento, insolação. Todas essas questões podem ter um controle e uma ação. Pragas, por exemplo, controle de pragas, né? Pode ter um aumento de produtividade com o uso da inteligência artificial. É uma realidade. Inteligência generativa, você pode só explicar para a gente melhor? O que é a generativa, no caso? Então, o ChatGPT, por exemplo, é a forma mais comum da gente conseguir entender. Ele faz estatística, cálculos e ele gera a partir de um processamento de linguagem natural, a partir de uma pergunta ou de uma frase que eu coloquei em linguagem natural, ou seja, falando uma resposta. Eu utilizo uma IA generativa para treinar o meu inglês, por exemplo, para conversação. Eu não tenho muito tempo, como eu estou sempre aqui, acolá, estou sempre viajando, eu não tenho muito tempo de manter uma agenda regular, por exemplo, com um professor de inglês. Então eu utilizo uma IA que eu converso com ela em linguagem natural. Qualquer coisa que eu perguntar sobre qualquer tema, ela consegue responder, ela gera, o generativa vem de geração, ela gera uma resposta por meio de processamento de linguagem natural. Mas a IA generativa ela pode ser utilizada para outros campos também. Vou trazer uma por agora. Exemplo, a produção de vídeos. A Prefeitura vai usar inteligência artificial para identificar buracos de rua em Porto Alegre. As aplicações mais diversas, não é? Esse é legal. Olha aqui, olha. Esse é muito legal. A inteligência artificial deve invadir as ruas de Porto Alegre ainda neste ano. Nos próximos meses, uma contratação deverá ser realizada a fim de contratar os serviços de uma empresa que irá mapear as imperfeições do asfalto da cidade. Perfeito. Nós estamos acostumados, Ronaldo, a analisar os dados, por exemplo, do Google Earth ou do Google Maps. Acho que todo mundo já teve curiosidade de entrar lá e abrir o mapa e ver a sua rua, a gente consegue ver. Esses dados, de maneira geral, são estáticos ali, são fotografias que são conectadas e a gente consegue movimentar e ver. Mas há empresas no mundo, o próprio Elon Musk, que a gente já citou aqui, né? Que tem a Starlink, ele tem empresa de satélite, há empresas que vendem imagens em tempo real. E essas imagens em tempo real, elas podem ser processadas e da mesma forma como a IA pode analisar uma figura de um exame médico e identificar que ali tem um câncer, eu acho que inclusive é muito mais fácil, centenas de vezes mais fácil, olhar para um asfalto e descobrir que ele tem um buraco. Ou seja, um processo rápido de treinamento de máquina, de machine learning, pode ensinar a máquina a olhar a imagem, saber aqui tem um buraco e apontar e já criar um alerta e já mandar um aviso para a empresa que tem o contrato da licitação para tapar, para ir lá e tapar, dar um prazo. Tudo isso que um fiscal teria que fazer manualmente, a máquina pode fazer por automático.
Teria, claro, que nesse caso, contratar um serviço de monitoramento de satélite, porque a única forma da IA fazer isso é ela processar uma imagem daquele buraco. Ou se, por exemplo, eles conseguissem colocar uma câmera em cada carro que passa pelas ruas, aí seria um negócio muito mais complexo. Mas tem um trabalho de coleta desses dados, né? Vou trazer uma coisa que eu acho que te interessa muito. Guerra por talentos em inteligência artificial se acirra na Europa. No mundo inteiro. Está caro. Não há mão de obra suficiente. Esses dias eu fui convidado para participar de um evento com o Senai, lá em Taguatinga, que eles estavam formando uma turma de garotos lá, 400 garotos que estavam sendo formados em programação, Java e etc. E eu fiz um desafio. Na época lá o coordenador do Senai falou, olha, eu gostaria que vocês formassem mão de obra de inteligência artificial e blockchain. E eu ainda falei o seguinte, os 10 melhores eu contrato, levo para as minhas empresas. Os 10 melhores estão contratados, os meninos bateram palma, né? Mas por quê? É caro e é difícil. Inteligência artificial, como eu falei lá no início da minha fala, lá no primeiro bloco, Ronaldo, tem muito a ver com ciência de dados e matemática. Para a gente descobrir como tratar certas questões, a gente precisa de muita matemática envolvida, de muito conhecimento. E não é algo que a gente consegue simplesmente dar um curso de 40 horas e a pessoa sair fazendo. Então, a pessoa, para trabalhar profissionalmente com IA hoje, ela tem que criar uma série de construtos cognitivos, ela tem que criar uma base acadêmica e científica relativamente grande. Da parte básica de programação, da parte de ciência de dados e fora, claro, a área de aplicação, porque o desafio da IA em cada área de negócio é completamente diferente. Retinha final do nosso programa. Olha só, essa notícia. A primeira lei sobre inteligência artificial é aprovada no Reino Unido, segundo o site da Invest News. Diz aqui, os legisladores europeus aprovaram a legislação mais abrangente do mundo sobre inteligência artificial, definindo regras para os desenvolvedores de sistema de inteligência artificial, assim como novas restrições sobre como a tecnologia pode ser usada. A nova lei, que deve entrar em vigor gradualmente ao longo de vários anos, proíbe determinadas utilizações de IA, introduz regras de transparência e exige avaliações de risco. É por aí? É por aí. Eu acho que regulação, controle, monitoramento, gestão, elas devem acontecer o tempo inteiro. Estamos no finalzinho, eu vou falar duas coisas. Uma coisa bem negativa que aconteceu e uma coisa positiva. Negativa, por exemplo, teve uma empresa na China, não vou citar o nome aqui por questões éticas, mas ela sofreu um golpe de 25 milhões de dólares por conta de uma situação de IA. Não sei se você acompanhou, foi muito noticiado recentemente. O diretor financeiro, o CFO, né, o Chief of Finance Office, da empresa, ele participou de uma reunião virtual com o presidente da empresa, com o diretor de operações, o diretor jurídico e mais vários acionistas, uma reunião que aconteceu online, em que a única pessoa real na reunião era ele. E olha que ele conhecia as pessoas, eram pessoas do dia a dia dele. No final da reunião houve uma decisão de fazer uma transferência de 25 milhões de dólares da conta da empresa para uma outra conta. E ele foi lá inocente, poxa, o presidente autorizou, estava todo mundo aqui. A ata da reunião foi gravada, fez a transferência. Essa transferência foi para uma conta de um hacker e sumiu-se, perdeu o dinheiro. Olha bem, Ronaldo, você imagina uma reunião que está você, o Eto, a Luzia, tá a turma que você conhece há anos e todo mundo é artificial, a única pessoa que não é você. Você pensa, você passar lá e diz, Ronaldo, quero que você noticie isso. Aí depois você bota a notícia, aí, Ronaldo, era para ter falado disso. Mas como? Vocês estavam lá? Estávamos juntos. Estávamos juntos. Todas as pessoas eram virtuais. Você acredita no nível que nós chegamos de sofisticação? Então, assim, pode ser uma ferramenta muito boa, também pode ser uma ferramenta muito ruim se mal utilizada. Eu falei que ia dar dois exemplos, um muito ruim e um muito positivo. O outro positivo, Ronaldo, é um case meu, pessoal, que eu tenho um orgulho muito grande de dizer que a gente conseguiu desenvolver uma inteligência artificial que previne o suicídio. Olha que coisa interessante. A gente monitora a vida, uma das minhas empresas no grupo, chama-se Horus, é a maior empresa do mundo em educação mediada por tecnologia. Nós temos aí essa graça de poder dizer que tem uma empresa aqui de Brasília que cresceu, que é a maior do mundo hoje em um determinado segmento. E nós percebemos que os nossos alunos, em especial após a pandemia, estavam com muitas doenças de caráter emocional, de caráter psicológico.
né? Então a gente começou a estudar como a gente poderia implantar uma ferramenta de IA para identificar essas patologias, né, e encaminhar esses alunos para o tratamento. Nós descobrimos que existem modelos psicométricos, né, altamente utilizados por psicólogos e psiquiatras. Na verdade, o termo correto é psicometristas, ou seja, pessoas que são treinadas para aplicar um modelo psicométrico e descobrir se você tem algum tipo de patologia. Quais sejam, desde ansiedade, desesperança, depressão e até a ideação suicida. Propensão. Propensão. Numa escala em que quando você está, isso é utilizando uma escala mais famosa do mundo, que é a única aceita pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil, que é a escala de Beck. Nós conseguimos que o algoritmo, processando os dados do comportamento do aluno, enquadre ele nessa escala dentro de determinados níveis. Por exemplo, ele está num nível 4 em depressão, ou seja, ele está quase passando para a ideação suicida, né? E isso a gente faz com uma curiosidade altíssima. Claro, não somos psicólogos nem psiquiatras, a gente encaminha esse aluno para o tratamento, mas a gente consegue prever com antecedência o comportamento. E o mais preocupante é que quando a gente processou dados regressos, né, fazendo uma regressão de dados, a gente percebeu que várias pessoas que estavam nos estádios iniciais foram progredindo para os estados e depois a gente descobriu que a pessoa se suicidou. Então, ou seja, se essa ferramenta tivesse em uso anteriormente, ela poderia ter sido tratada e esse caso que culminou com o suicídio poderia ter sido evitado. Isso está em uso hoje lá no seu estado, na Secretaria de Educação do Piauí, e nós vamos começar aqui agora na Secretaria, um piloto ainda esse ano na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, né? Isto são trabalhos que vocês fazem junto a governos estaduais? Trabalho que a gente faz junto a governos estaduais. Oferecendo essa ferramenta. Exato, exato. Eu não estou fazendo propaganda da ferramenta, eu estou Mas falando aqui é importante do até case falar da isso. possibilidade de utilização da IA para o bem, para salvar vidas. Né? Mas se você não faz propaganda, eu faço. Porque uma coisa tão importante e tão útil é preciso ser reconhecida. Sim. Né? Por outros estados, outros governos estaduais também, outras secretarias de educação. Se tiver algum secretário de educação nos acompanhando, um governador nos acompanhando, estamos à disposição para fazer uma demonstração, uma apresentação, um secretário de saúde, tanto a nível municipal, a nível estadual, né? É um negócio muito revolucionário, baseado em ciência, baseado em matemática, né? Tem muitas nuances, é muito técnico para explicar como é que a gente consegue chegar, desde a captação dos dados, qual a forma que a gente utiliza para captar os dados, né? A matemática do coeficiente que a gente utiliza, né, para poder fazer similaridade de cosseno, para descobrir que aquilo equivale à resposta da tabela de Beck e a classificação desse aluno para entregar. Então é muito técnico, mas a gente está à disposição. É algo que eu vivencio e eu sei do potencial positivo que a IA tem de transformação e mudança de vidas. Quando é que a gente vai ter um novo programa para continuar essa conversa? Mas eu tenho uma última pergunta. Claro. O quanto ter crescido na família que você cresceu, com a formação religiosa que você teve, nós dois fomos meninos juntos. Sim. Ali Sobradinho. Sobradinho, DF. Nós frequentamos o mesmo grupo de jovens, Perfeito. mesma paróquia. Depois ingressamos na Canção Nova igualmente também. O quanto essa presença de Deus, essa formação religiosa foi importante hoje para ser quem você é? Olha, eu acho que a família ela tem um papel fundamental na construção de um cristão, sobretudo de um cidadão. A minha experiência como vocacionado por um tempo na Canção Nova, como missionário, me transformou muito. A minha experiência enquanto empresário, enquanto empreendedor, me transformou muito. Mas eu acredito que uma boa educação, uma boa família, uma orientação positiva dos pais, no sentido de incentivar os filhos a serem responsáveis, a serem honestos e a batalharem na vida, é um grande motor, é uma força impulsionadora da construção de grandes profissionais, de pessoas que têm o potencial de fazer mais e melhor pelo nosso país. Eu lembro de uma coisa muito específica na minha vida. Eu, quando fui para o 2º grau, eu poderia ir para o ginásio, onde os meus colegas estavam indo, eu poderia ir onde as meninas bonitas estavam, eu ali adolescente, né, aquela coisa de começando a namorar, as amizades todas foram para o ginásio, ou eu tinha a opção de fazer um curso técnico profissionalizante. E minha mãe falou bem assim, filho, pobre tem que ter profissão. Faz um curso profissionalizante, arruma uma profissão e depois você avança na vida. E eu escutei minha mãe. Eu fui fazer, mesmo querendo
querendo estar junto com os meus amigos que fizeram o primeiro grau comigo, eu fui fazer um curso técnico profissionalizante onde não tinha ninguém, né? Ou seja, eu comecei o segundo grau sozinho, numa escola diferente, num curso técnico diferente, mas graças a Deus, eu escutar minha mãe e eu ter entrado tão cedo na área, porque esse meu curso técnico profissionalizante foi na área de TI, foi na área de processamento de dados, que chamavam na época, fez com que eu pudesse ingressar muito cedo. Quando os meus colegas estavam terminando o segundo grau para ir fazer um vestibular, eu já estava trabalhando na área, eu já tinha concluído um curso profissionalizante, eu já era um programador. Então, isso foi daquelas coisas que eu falei que a sorte sempre me encontrou preparado, né? Por que isso aconteceu? Por obediência, porque eu ouvi a minha mãe. Deus te abençoe. Ele não falou também que ele é compositor de música católica, música cristã, que toca também, que canta com a esposa também, e também não falou que é homem de missa ali quase que diário, só não diário quando não pode, né? Mas eu sei disso. Obrigado, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, meu irmão. Grande abraço. Com Deus, grande abraço. Além da notícia de hoje, eu sei que foi muito importante, foi muito precioso. Então, este conhecimento a gente precisa reproduzi-lo, não é? Leve a outras pessoas. Já está no CN Plus, você pode pegar lá, acessar e multiplicar para tanta gente, tá bom? Grande abraço a todos, se Deus quiser nos encontraremos aqui na próxima semana com um novo Além da Notícia. Até lá!